Boa noite, meus irmãos, amigos. Vamos continuar esse momento tão bonito que já estamos vivendo do culto dessa noite. Nós louvamos o Senhor, foi tão bom louvar o Senhor. Foi tão bom declarar que Ele é aquele que criou todas as coisas, aquele que nos salvou, aquele que nos sustenta. E se Ele é de fato para você e para mim tão importante assim, a gente gosta de ouvir pessoas importantes, não é verdade? Quando você acaba de declarar que Ele é o ser mais importante da sua vida, você vai querer ouvi-lo. Então, fique em espírito de oração, pedindo isso que o pastor Alexandre pediu. Senhor, eu quero ouvir a tua voz. O pastor Tiago é pequeno, literalmente, né? Mas o Senhor é grande. Então fala comigo nessa noite através da palavra. Amém? Mateus capítulo 6, abra sua Bíblia lá, no versículo 28, Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6, versos 28 e 29. Tem aqui na tela. Larissa, fica aí atenta, porque tem uma batalha espiritual aqui, gente. Eu vou um dia fazer um culto só sobre esse objeto aqui. Passar um óleo, mandar queimar alguma coisa, a gente vai fazer, né? O bichinho do cão, às vezes, viu? Olha lá, deixa aí. A Larissa me ajuda, isso aqui a gente repreende, tá? Mateus, capítulo 6. Estevão, o nobre Estevão, tem misericórdia da minha alma. Mateus, capítulo 6, versos 28 e 29. Você conhece o texto. Parede, olha, faz. Bom, está começando a funcionar, né? Vamos lá, para o texto, Mateus 6, 28 e 29. Observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham e nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Vou ler de novo. Jesus, ele está dizendo para os seus discípulos no verso 28: por que andais ansiosos quanto ao que vocês vestem? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Uma outra tradução, uma tradução mais próxima do que realmente Jesus disse, ele vai dizer: observem os lírios do campo. Olhem para os lírios do campo, para aquelas flores, para aquelas plantas pequenas. Observem como elas se comportam, como elas são, de quem elas são. E isso vai trazer ensinamento para o coração de vocês. Eu tenho falado aqui nos últimos domingos, do começo do nosso trabalho em 2018, sobre o resgate da nossa identidade como cristãos. Nós estamos vivendo uma crise de identidade. Eu tenho falado isso domingo após domingo, desde o começo do ano. Nós estamos vivendo uma crise de identidade cristã. Apesar de nos identificarmos como cristãos, tanto no Brasil como no mundo inteiro, não é um consenso, não há uma semelhança, não há algo comum em todos os cristãos. Muitos estão em caminhos diferentes, em comportamentos diferentes. Muitos estão vivendo, agindo, falando exatamente como os que não são discípulos de Jesus. Há uma crise de identidade. O que significa ser um cristão de raiz, um cristão de verdade, um cristão radical, um cristão autêntico. E o mestre John Stott, um expositor bíblico, ele nos ensinou muito com os seus sermões nesse assunto.
e ele tem sido uma das nossas fontes para reflexão sobre esse tema, usando a reflexão dele e a base da palavra do Senhor. Nas primeiras mensagens, nós trouxemos as primeiras marcas. Deixa eu voltar aqui, porque é para trás. Nós falamos sobre o inconformismo com o pecado como uma marca de um cristão. Um cristão de verdade, um cristão de raiz, não um cristão de fachada, não um cristão só da boca para fora, um cristão de verdade, um verdadeiro discípulo de Jesus. Ele não se conforma com os pecados que ele comete. A relação dele com os seus pecados é de inconformismo. Ele não se contenta, ele não se satisfaz em continuar cometendo-os, ele luta contra eles. Nós usamos o texto de Mateus capítulo 7, quando Jesus diz que alguns vêm até a sua presença e o ouvem, mas essas pessoas só o ouvem, elas não o obedecem, não obedecem os seus mandamentos. E Jesus compara cristãos assim a homens tolos que constroem a sua vida sobre a areia. E quando as tempestades chegam, essa suposta cristandade, esse suposto cristianismo desmorona, porque foi só da boca para fora, foi só a audição e não a obediência. O verdadeiro discípulo de Jesus, ele não se contenta em apenas estar perto de Jesus, não se contenta em apenas em ouvir Jesus, ele obedece, porque um discípulo de Jesus não é um fã de Jesus, que apenas o admira, que apenas o coloca num quadro, que apenas o coloca como um ícone. Um discípulo de Jesus é um imitador de Jesus, ele quer agir como seu mestre. A segunda identidade que a gente resgatou aqui e refletiu sobre ela, é que um discípulo de Jesus, ele é semelhante a Cristo. Esse é o alvo, ele se parecer com Jesus. E nós lemos aqui Romanos 8, 29, que fala que esse plano de nos parecermos com Jesus já é um plano estabelecido antes da fundação do mundo. Romanos 8, 29 diz Paulo: pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho. Então, antes mesmo da fundação do mundo, o que Deus está planejando, o que Deus está fazendo é transformar os discípulos de Jesus em semelhantes a Ele, a imagem do seu Filho. 2 Coríntios 3,18, Paulo vai falar sobre o presente, dizendo que nós, com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor, que segundo a sua imagem estamos sendo transformados, segundo a imagem de Cristo estamos sendo transformados. E também em 1 João, o apóstolo João diz: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, a Cristo. Então, em 1 João a gente vê também um projeto para o futuro, ou seja, antes de nascermos, Deus planejou que fôssemos parecidos com Cristo. Enquanto estamos vivos, Deus está nos transformando à imagem do seu Filho. E quando o encontrarmos na cidade celestial, na glória, seremos então finalmente semelhantes a Ele. E é uma marca de um discípulo de Jesus. Ele quer, ele precisa e ele busca se parecer com Jesus. A terceira marca foi a maturidade. Nós vimos no domingo passado, o sermão do domingo passado, Colossenses 1, quando Paulo fala sobre quem é Jesus, o tamanho desse Jesus, que criou todas as coisas, que sustenta todas as coisas, que para Ele todas as coisas foram criadas, e nele tudo subsiste. E Paulo diz que o alvo da vida dele era fazer com que os discípulos de Jesus compreendessem quem era esse Jesus. E a medida da maturidade deles seria a medida em que eles conhecessem verdadeiramente a Jesus. Nós vimos no domingo passado que ser maduro é ser alguém que está desenvolvendo um relacionamento mais profundo com Jesus. Paulo diz: anunciamos Cristo, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia que opera eficientemente em mim. Paulo está dizendo, é para isso que eu estou me esforçando, para que vocês sejam homens perfeitos em Cristo, homens maduros em Cristo. E hoje falaremos sobre uma outra marca de um discípulo de Jesus, de uma identidade
de um verdadeiro cristão, que é como ele lida com a criação como um todo. E é muito interessante a gente falar sobre isso hoje. É um assunto pouquíssimo falado. Nos próximos domingos, eu, pastor André e o pastor Marco falaremos sobre simplicidade, equilíbrio, dependência e morte. São aí 8 características da identidade de um cristão. Hoje falaremos sobre o cuidado com a criação. Antes de continuar e desenvolver o sermão com vocês, a mensagem, eu preciso que vocês tenham no coração o sentimento correto, o desejo correto para ouvir. Você quer que 2018 seja o melhor ano da sua vida cristã até agora ou não? Você está conformado com o tipo de cristão que você já foi até agora? Você acha que todas as experiências que você já teve com Cristo e com a vida cristã já te satisfizeram e você já atingiu tudo que pode atingir? Você já mergulhou no mais profundo que poderia? Ou você quer que 2018 seja o melhor ano da sua vida como cristão até agora? Eu quero. Alguém mais quer? Então vamos orar por isso agora. Feche os seus olhos, abaixe sua cabeça, abra o seu coração. Senhor, nós precisamos melhorar. Como pais, como maridos, como filhos, como servos, como colegas de trabalho de outros, como irmãos, primos, sobrinhos, tios. Todas as faces da nossa vida precisam melhorar. Nós sabemos disso. Nós sabemos que precisamos muito do teu poder em nós. Nós clamamos nessa noite que o Senhor trabalhe no nosso coração, para que 2018 seja até agora o melhor ano da nossa vida cristã. Restaura-nos, Senhor, cura-nos, transforma-nos, encha-nos do teu Espírito, nos ajude a termos um cristianismo cada vez mais autêntico, real, verdadeiro, como Jesus quis, como Jesus quer que tenhamos, em nome de Jesus, amém. Cuidado com a criação. Nesse texto que eu li, a gente observa, e não só nesses versículos, mas em todo o discurso de Jesus aí, do versículo 25 até o 34, ele fala sobre as aves dos céus, ele fala sobre os lírios do campo, ele vai falar em muitos outros momentos do seu ministério sobre plantas, sobre animais, sobre os mares, sobre os ventos. A criação de Deus está presente nas analogias, nas parábolas, nas metáforas, nas tipologias, nas comparações, nos exemplos, nas ilustrações que Jesus faz para os seus discípulos, para os seus ouvintes. Ele nos ensina que ser discípulo de Jesus é ter uma mudança total de visão do mundo. Ser um discípulo de Jesus não é só uma mudança da nossa visão em relação a Deus, mas a partir dele, a partir da visão correta que temos do próprio Deus, do próprio Cristo, como nós vimos em Colossenses 1, Criador, poderoso, soberano. A partir dessa visão correta de Deus, nós vamos conseguir olhar para nós mesmos com o julgamento correto, nem aquém, nem além do que somos. Mas além desses aspectos internos da nossa relação com Deus, também a nossa conversão, o nosso cristianismo autêntico vai nos levar a ver tudo de uma outra ótica. C.S. Lewis disse que Deus é como o sol, né? Que a gente o vê brilhante, mas também através dele nós podemos ver todas as outras coisas. Através de Deus você pode ver tudo diferente. Ser um discípulo de Jesus é literalmente experimentar uma nova cosmovisão do mundo, uma nova forma de enxergar todas as coisas. Essas 4 palavras aí resumem a cosmovisão cristã. Cosmovisão é a sua visão de tudo, a sua visão do todo. Vai mudar a forma como você se relaciona, não apenas com a sua esposa,
se você se tornar um cristão melhor. Vai mudar a forma como você se relaciona com tudo. Você vai ver tudo diferente, as suas lentes serão outras. A sua forma de avaliar o fôlego que você respira, os sons que você ouve ao seu redor, as cores que você contempla, tudo vai mudar. A raiz da tua vida será outra, o tronco da tua vida será outro, os galhos vão florescer de outra forma. O mundo pode ser o mesmo, mas você no mundo jamais será. Tudo vai mudar, tudo começa a mudar. Inclusive a sua visão sobre a criação. Você tem a cosmovisão cristã, Deus, Criador, Todo-Poderoso, Soberano, que criou todas as coisas com seus atributos poderosos. Ele criou todas as galáxias e todas as estrelas e todos os sistemas. Ele criou tudo aquilo que os nossos telescópios mais modernos ainda não conseguiram nos mostrar. Tudo que existe foi Deus que criou com o seu poder, com a sua graça. E a Bíblia diz que Ele também criou o homem, a imago Dei, a sua imagem e a sua semelhança, para ser responsável, para ser obediente no governo da criação, no domínio sobre as coisas que Deus criou. A palavra usada lá em Gênesis para sujeitar e dominar a terra não quer dizer uma exploração irresponsável, mas uma administração justa e cuidadosa, e cuidadora, e zelosa. Deus criou todas as coisas para si mesmo, para a sua própria glória. Tudo que existe foi criado por Deus. Tudo que existe depende dele. Nós vimos em Colossenses capítulo 1 que em Jesus todas as coisas são sustentadas. Essa cosmovisão é muito forte. Essa cosmovisão vai mexer com os seus valores, com a sua agenda, vai mexer com os seus projetos de vida, com os seus planos. Você vai entender humildemente a tua parte nisso tudo. Você é dentre milhões de espécies que vivem nesse planeta, que é um planeta no meio de tantos outros, uma galáxia que vive no meio de tantas outras galáxias, de um sistema que se expande e que em muitos aspectos está sendo consumido e se diluindo no cosmos. Deus criou todas as coisas. Paulo diz em Atos para os gregos, Atos 17, o Deus que criou o mundo e tudo o que neles há, é o Senhor dos céus e da terra, e a todos da vida, respiração e as demais coisas, pois nele vivemos, movemos e existimos. Isso é Deus. Lá em Apocalipse 4, eu estou me lembrando desses textos, porque nós trabalhamos esses textos no treinamento de evangelismo, né? Apocalipse 4:11, digno é o Senhor de receber toda a glória, honra e poder, porque tu criastes todas as coisas. A tua cosmovisão de tudo que existe vai partir desse pressuposto, desse entendimento. Por isso que Gênesis não começa explicando quem é Deus. Gênesis começa dizendo, Deus criou, no princípio criou Deus os céus e a terra. Esse é o fundamento para a forma como você vai enxergar todo o resto. Se você não entender esse fundamento, você não vai entender o que é evangelização, o que Jesus veio fazer aqui, o que você está fazendo aqui nesse mundo. A segunda é o aspecto negativo. Deus criou todas as coisas e no começo Ele disse que tudo era bom, mas o homem caiu. O homem se rebelou contra Deus. O homem transgrediu a sua lei, se afastou dos seus caminhos, caiu do seu estado de inocência e felicidade, legando à humanidade a condição de condenação, aprisionamento, inclinação ao pecado e responsabilidade por tudo o que começou a acontecer. A queda tem que fazer parte da sua cosmovisão. Vai te mostrar e vai te ajudar a perceber o que está por trás de todos os problemas humanos, o que está por trás de todos os governos corruptos, o que está por trás de todos os problemas econômicos, sociais. Nós estamos estudando a história da Reforma. A gente estudou no domingo passado sobre Henrique VIII, o rei, que por uma questão pessoal, por uma questão sexual, por uma questão política, ele fundou a Igreja
protestante da Inglaterra, a igreja anglicana. Mas não foi ele que fundou, a igreja não é dele. Ele, apesar das suas motivações ruins, apesar das suas ações maldosas, ele estava debaixo do controle de um Deus soberano sobre toda a história. E a igreja da Inglaterra não foi fundada por rei nenhum, a não ser o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, que é Jesus. A queda faz parte de nós. Romanos 3:23, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, e o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Deus ofereceu salvação ao homem que transgrediu a sua lei em Cristo Jesus, aquele que era inocente, que era puro, que não tinha pecado, se fez pecado por nós. Aquele que não tinha cometido nenhuma obra má, sofreu por nossas obras injustas. Aquele que não tinha nenhuma mancha, assumiu a nossa concupiscência, a nossa maldade na cruz. E finalmente nós temos, além da redenção, a consumação de todas as coisas. O cristão é preparado nessa vida para a vida que virá pela frente. Nós somos aqueles do reino de Deus que está entre nós, mas ainda não se consumou, ainda não está completo. Nós somos aqueles que esperam o resgate, a restauração. Paulo chega a dizer em Romanos capítulo 1 que toda a criação geme à espera da redenção. Novos céus, nova terra, ele fará novas todas as coisas. Essa é a nossa visão do mundo, essa é a nossa visão da criação, essa é a nossa visão de tudo que existe ao nosso redor. Consequentemente, a gente percebe aí 3 relacionamentos que a Bíblia nos ensina, que nós podemos perceber na nossa vida. Nós temos um relacionamento com o próprio Deus, que nos fez a sua imago Dei, a sua imagem. Está dentro de nós a nossa aspiração por Deus, os sensus divinatis. Nós estamos dentro de uma concepção de formação que dependemos de Deus, precisamos de Deus, nós fomos criados para Ele. Nós temos uma relação entre nós mesmos, porque a raça humana é plural, a raça humana é comunitária e ela precisa se relacionar. O mandamento de amar a Deus e amar o próximo estão conectados. E nós temos um relacionamento para com a boa terra e as criaturas sobre as quais Ele os estabeleceu. Nós temos uma responsabilidade. E se Paulo, quando nos ensina que se a gente entende que o nosso corpo é santuário do Espírito, é habitação do Espírito de Deus, e o nosso corpo foi criado para Deus, não só o Espírito, mas o corpo. Se Paulo nos ensina isso, e isso nos faz ter zelo pelo nosso corpo, nós não podemos fazer qualquer coisa com o nosso corpo, nós não podemos ferir a nós mesmos, nós não podemos expor o nosso corpo indevidamente, nós não podemos condicionar o nosso corpo à imoralidade, à lascívia, porque a gente sabe que ele foi criado para Deus e ele será completamente dele. Da mesma forma, se nós estamos entendendo que Deus criou todas as coisas para si, a nossa forma de olhar para todas as coisas, incluindo aquelas plantas ali atrás, também pode mudar. Se a gente entende que o nosso corpo foi criado para o Senhor, e se a gente vê na palavra que Deus criou o mundo para Ele, a nossa forma de lidar com tudo que existe, que foi criado, também precisa mudar. Se nós temos que ser zelosos com o nosso corpo, porque ele é de Deus, nós temos que ser zelosos com o mundo, porque o mundo é de Deus. O mundo é do Senhor e pertence a Ele. Há uma acusação sobre nós. O cristianismo promoveu a destruição da natureza. A fé cristã foi um dos problemas da humanidade para começar a destruir tudo que existe. Alguns afirmam isso. Nesse momento onde a questão ecológica é tão discutida, uma preocupação presente na agenda desses encontros mundiais para todo lado. Tem aquele relatório de Stern que fala dos efeitos econômicos que vão varrer
o nosso mundo nas próximas décadas por causa de questões climáticas, de aquecimento global. Tem todo esse alarme aí no nosso contexto, né? Um homem chamado Lyon White Jr. escreveu um artigo em 1967 dizendo que a crise ecológica do nosso planeta é culpa do cristianismo reformado, com a sua teologia de que o homem é o que domina sobre a criação. Ele disse aqui que as raízes históricas da nossa crise ecológica são responsabilidade dos cristãos, que, segundo ele, a visão desse mundo propalada pelo cristianismo pós-iluminista na Europa liberou o homem dos últimos escrúpulos com relação ao meio ambiente. Segundo Lin, a crença de que o mundo foi criado por Deus para o homem e que o homem é a coroa da criação acabou por fornecer a ideologia necessária para o surgimento da tecnologia e com ela a exploração indiscriminada e irracional da natureza. Ele então acusou a fé cristã, que coloca o homem como a primícia da criação, a imago Dei, de uma fé que então tirou dos homens os últimos escrúpulos de cuidarem do planeta, porque eles são os reis e as rainhas do mundo. Me lembra a mesma acusação que os protestantes receberam sobre o espírito do capitalismo, a ética protestante e o espírito do capitalismo, quando Max Weber e outros acusaram a fé cristã de serem a causa desse ferrenho mercado que transforma muitos em pobres e poucos em ricos. O desconhecimento profundo do ensinamento cristão pode produzir de fato essa impressão. E de fato muita gente que em nome de Cristo pode provocar todos esses problemas, mas não é fiel ao que a Bíblia ensina esse tipo de declaração. Pelo contrário, o cristianismo ensina que o homem é responsável diante de Deus pelo uso racional e correto do mundo e da criação. Que Deus criou o mundo em 5 dias, no 6º dia Ele criou o homem e o colocou como responsável pelo cuidado desse mundo. Responsável, inclusive, para dar nome aos animais. Não foram esses exploradores aí nas grandes navegações do século XVI, os grandes nomeadores da fauna e da flora do nosso mundo. Foi Adão. Adão recebeu uma missão já ecológica, uma missão já zelosa de saber com tanta profundidade quais eram as espécies que viviam ali no Éden, que ele deveria dar um nome para cada uma delas. O cristianismo promove o homem como mordomo de Deus no mundo. Ele não é dono das coisas, mas ele é responsável por cuidar delas. É isso que o cristianismo ensina. Tem um texto que é bem interessante, em Mateus 21, abra um pouquinho mais à frente a sua Bíblia, Mateus capítulo 21, versículo 19. Tem aquele episódio de Jesus amaldiçoando uma figueira. Jesus fez secar uma figueira. Todo mundo já viu esse texto. Versículo 19 de Mateus 21. E vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, e não tendo achado senão folhas, disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. E aí, Jesus então desprezou as figueiras, Jesus então demonstrou que ele não tinha cuidado por elas. E o que torna esse episódio ainda um pouquinho mais intrigante é que o período em que Jesus passa por aquela figueira que não estava dando frutos é o período do mês de março, em que começa a Páscoa judaica. E a época das figueiras darem fruto não era o mês de março,
era o mês de junho em diante naquela região. Quem estudou essa geografia, essa condição específica da época de Jesus, percebe que as figueiras não davam frutos em março, na época da Páscoa, era de junho para frente. Aí Jesus amaldiçoou uma figueira que não deu fruto. Aquele pensador inglês, Bertrand Russell, que escreveu muitos livros, inclusive A História do Pensamento Ocidental e vários outros livros, aquele inglês, um erudito, ele foi um dos mais ferrenhos críticos de Jesus nesse sentido. Ele achava que Jesus não demonstrou cuidado e amor pelas coisas, pelas plantas, pela fauna, pela flora. Jesus amaldiçoou uma figueira porque não tinha fruto e numa época que não podia dar fruto. Jesus era antiecológico. Mas a gente observa esse texto, primeiro a gente observa que Jesus aqui, ele não transformou aquela árvore em vias de extinção, num móvel, numa cadeia de produção. Há um caso isolado. Segundo, Jesus, ele usa aquela figueira como uma metáfora da condição de Israel. E Jesus, ele não faz isso só com uma figueira, ele faz isso com muitos outros elementos do cotidiano de um judeu daquela época. A ovelha, o pastor, o caminho, a semente, a pedra, a casa, a rocha, a areia, os lírios, os pardais, as raposas com seus covis, a água, o pão, o vinho, a uva, a videira. Ele vê a figueira como um exemplo providencial para ensinar aquele povo de que eles estavam vivendo fora dos propósitos de Deus. A figueira, aquela figura tão comum na cultura judaica, só no Antigo Testamento, mais de 10 vezes no Talmud e na cifra dos judeus se cita essa figueira. E ela é difundida como uma árvore frutífera. A figueira era símbolo, no contexto judaico, de árvore frutífera. E alguns podem perguntar, tá, mas Jesus queria trazer essa lição, por que ele cobra da figueira fruto fora de época? E alguns podem dizer que Jesus estivesse ensinando que o fruto tem que ser dado em todo o tempo. O fruto tem que ser dado em todo o momento. Que Israel era como aquela figueira, deveria dar frutos e não dava. E logo depois desse episódio, Jesus entra no templo de Jerusalém, mesmo sendo recebido como rei, ele vai para o templo e ele expulsa os mercadores de dentro do templo e ele diz: vocês estão transformando a casa de Deus em covil de ladrões. Jesus, ele não pode ser julgado por um ato soberano, poderoso, específico, importante, de uma lição que ele traz para o seu povo. Jesus é o Jesus da videira, dos passarinhos, dos peixes, das ovelhas, da centésima ovelha. Jesus demonstra cuidado, amor. Ele é quem diz: olhem para os lírios do campo. Meus irmãos, talvez esse seja o maior desafio para nós. Entendemos que se somos cristãos, nós não podemos nos deixar nos perder nos meios dos arranha-céus, dos prédios, dos semáforos, das buzinas, dos sons, dos carros, das luzes da cidade e nos esquecermos da contemplação, da adoração ao Deus que criou as coisas que estão ao nosso redor, os animais, os céus, as estrelas. Nós temos um Deus que diz para Abraão: olhe para as estrelas. Nós temos um Jesus que diz para os ansiosos: olhem para os lírios. Jesus, ele nos ensina a olhar a criação como um instrumento de Deus para comunicar a sua glória. Olhar a criação como um instrumento de Deus para comunicar o seu poder. Tem um livro que me impactou muito, eu li recentemente, As Coisas da Terra. Eu li recentemente, foi lançado pela editora Monergismo, uma tradução do autor Joey Ragney, se eu não me engano. E ele fala sobre
como nós estamos perdendo o encantamento das belezas de Deus ao nosso redor. Como nós estamos nos tornando frios. Nós não estamos nos importando com as pessoas ao nosso redor, com as suas necessidades, mas estamos a largos passos também não nos importando com nada. E estamos vivendo como se fôssemos únicos e como se fôssemos o centro do universo, quando somos mordomos de Deus para cuidar de tudo que está ao nosso redor. Olha o que ele diz em uma parte do seu livro. A criação não só contém uma mensagem, como a própria criação é uma mensagem de Deus, um convite de sermos envolvidos na vida divina dentro de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Ele diz que Deus dá a si mesmo na criação. E num certo sentido, ele também é através das coisas que ele faz. Não no contexto de um panteísmo, como se tudo fosse Deus, mas em tudo que a gente vê, toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do Pai das luzes, é dele. A criação nos lembra quem nós somos, onde nós estamos e quem criou todas as coisas. O salmista diz: os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Um dia discursa outro dia, uma noite dá conhecimento, uma outra noite. Deles não se ouve nenhum som, mas em toda a terra se faz ouvir a sua voz. Que voz é essa? É a voz do Deus Criador, que ecoa a partir de tudo que existe, de todas as belezas que estão ao nosso redor. Ele vai dizer aqui, por que é que Deus fez um mel tão doce e saboroso, que é citado lá em Provérbios? Para que pudéssemos ter uma ideia do que a sabedoria é. Provérbio fala da sabedoria como algo doce e saboroso, a sabedoria que vem de Deus. Ele diz: por que Deus fez um mel tão doce e saboroso? Para que pudéssemos ter uma ideia do que a sabedoria é. Isso não nos leva a fazer um curto-circuito à experiência objetiva de nos lambuzarmos com mel, mas a entendermos o sentido espiritual no processo de o provarmos. Ele está dizendo aquilo que nós precisamos resgatar, que as coisas da terra, até as coisas mais pequenas, até o cantar do pardal, é uma prova, é um argumento, é um sermão da existência, do poder, da glória e da soberania de Deus. Nós estamos cercados, diz o autor, de pregações, de sermões, de mensagens de Deus para nós, através daquilo que existe ao nosso redor. C.S. Lewis, ele dizia: qualquer raio de sol num bosque lhe mostrará algo sobre o sol que você jamais poderá encontrar na leitura de livros de astronomia. Esses prazeres puros e espontâneos são raios da luz de Deus nos bosques de nossa experiência. C.S. Lewis, que também foi um homem admirável em ser sensível àquilo que Deus criou e perceber o poder de Deus nisso. Veja como é interessante, meus irmãos, Mateus 6, o nosso texto básico. Jesus vai falar de ansiedade. O que ele fala? Ele fala dos pardais e dos lírios. Esse é o sermão de Jesus. O sermão de Jesus contra a ansiedade é o cuidado de Deus que cobre as flores do campo como nem Salomão se cobriu em toda a sua riqueza. Essa é a mensagem, a pregação de Jesus. A pregação de Jesus para o ansioso é o pardal que tem um ninho, é o lírio que tem a roupa. Jesus, ele nos ensina a olhar com sensibilidade. João Calvino dizia: o mundo, sem dúvida, foi criado para que servisse de palco para a glória de Deus. O mundo é um palco para a glória de Deus, para o poder de Deus. William Shakespeare, ele disse: essa é a nossa vida. Encontrar línguas nas árvores, livros nos regatos correntes, sermões nas pedras e o bem em tudo. E Deus, é interessante eu pregar sobre isso hoje, nesse contexto da nossa igreja, porque até alguns meses atrás, a nossa igreja era só calçada e concreto, e corredor apertado, e inundação quando chovia também, né?
lá na 301. A gente até plantou umas árvores na frente, assim. Algumas até deram muito certo, cresceram bem, outras ficaram meio assim, desajeitadas, coitadas. Nem as raízes delas se adequaram ao pouco espaço que tinham ali naquele tanto de concreto. Mas depois, se você tiver tempo, chega mais cedo no culto, aqui. Chega mais cedo para a Escola Bíblica Dominical e dá uma volta aqui, no nosso espaço. Dá para ouvir o canto dos pássaros. Quem já ouviu o canto dos pássaros aqui? Lá onde eu moro hoje, todo dia eu ouço o canto do carro do Corpo de Bombeiros. Né? Fica pertinho da base deles ali. Então, no começo eu ficava um pouco preocupado, toda hora eu ia na janela, né? Alguém morreu aqui na frente e tal. Mas todo dia tem, porque o quartel vem ali de perto, eu já me acostumei com o som e acostumei com o ambiente. Eu me lembro quando estava em Portugal, em 2001, num estágio missionário, e fiquei hospedado na casa de uma família portuguesa chamada Família Pego. O patriarca dessa família, o Dr. Silas Pego, ele era um biólogo e agrônomo, um doutor que palestrava em toda a Europa nessa área do crescimento das plantas, da ciência do nascimento das ervas e de todas as coisas. E esse homem um dia me levou, eu estava lá na época do Natal, e a gente foi buscar um pinheiro para colocar. Não é igual aqui que a gente busca no Walmart, não. Lá você busca, é no meio do mato mesmo. Você sai para um canto, entra para dentro da vegetação, corta o pinheiro, né? Passei aquela vergonha que eu não sabia cortar o pinheiro, e ele cortou e a gente arrastou para dentro do carro e levamos para montar a árvore de Natal. Está aí uma prática meio antiecológica, né? Jesus faz aniversário, a bichinha da árvore não tem culpa nenhuma, né? E ela que... Lembrei da piada do meu pai, né? Para ele é engraçado, né? Talvez eu contando não seja. Eu vou fazer aquela tentativa, tá? Não, mas ele disse que todo aniversário de casamento ele matava um franguinho para fazer para minha mãe de presente. E com o tempo ele descobriu que o franguinho não tinha culpa de nada e ele deixou de matar um frango. Enfim, né? Ele acha engraçado. O biólogo Silas Pego, ele disse que a natureza nos ensina sobre a ressurreição. E ele disse que podia explicar cientificamente isso. Me levou para o laboratório dele e me mostrou o processo de uma semente que cai, morre e floresce. Eu não sabia disso não, gente. Me mostrou aquela crisálida, aquele processo da borboleta, da lagarta, que se torna uma borboleta. Ele disse: Tiago, a ressurreição está na natureza. Uma pessoa que não acredita nessa possibilidade não deveria acreditar naquilo que os seus olhos veem empiricamente em um laboratório. A semente, Jesus ele cita isso: se a semente caindo na terra, se ela não morrer, ela fica só, mas se ela morrer, ela dá muito fruto. Jesus disse isso, Jesus mostrou um certo conhecimento daquele processo também. A criação nos comunica o tempo todo a glória de Deus, como nós estamos cuidando daquilo que Deus criou, meus irmãos. Como tem sido o nosso cuidado, o nosso zelo. Nós temos a preservação de Deus como exemplos para nós. A preservação de Deus, Ele não só cria, como Ele preserva as coisas. A preservação é compreendida como aquela contínua operação do poder de Deus, pela qual Ele, Deus, sustenta e mantém todas as coisas contingentes à criação, a fim de que essa possa cumprir ordenadamente o propósito para o qual ela foi criada. Ou seja, a criação ela não tem poder para autoexistir. Sem a sustentação de Deus, o universo inteiro não existiria. Vamos parar para refletir no que nós estamos aprendendo ou reaprendendo aqui. Lá em Colossenses capítulo 1, Paulo vai dizer que Jesus foi para Ele que tudo foi criado, foi por meio dele que tudo foi criado, e nele tudo subsiste, e Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Ou seja, não só
tudo está vivo porque Deus criou, mas tudo que está vivo porque Deus continua mantendo vivo. Isso é tão profundo que nós podemos dizer, sem medo de falar uma heresia aqui, que o diabo e os seus demônios só estão ainda vivos e atuando porque Deus está os mantendo vivos. Deus é aquele que sustenta as coisas para cumprir os seus propósitos. E se o nosso Deus Criador é um Deus que preserva a sua criação e a sustenta, nós devemos fazer o mesmo. Nós devemos fazer o mesmo. Nós temos a responsabilidade como agentes e mordomos de Deus no cuidado e preservação do que Ele mesmo nos confiou. A natureza tem o seu valor porque foi criada por Deus e nós precisamos cuidar dela. Nós estamos vivendo naquele período pós-queda do Jardim do Éden e restauração do Éden. A palavra jardim significa um lugar fechado de intimidade. Éden significa desfrutar, gozar, experimentar, aproveitar. Jardim do Éden significa o lugar de intimidade onde Deus desfrutava da presença da sua criação e onde o homem desfrutava da plena presença do seu Criador. E com a queda houve a quebra da relação do homem com Deus. O homem foi afastado de Deus, a quebra da relação do homem entre si. Adão se escondeu de Eva, se sentiu vergonha de Eva, Eva se sentiu com vergonha de Adão, Adão culpou Eva, ali há uma quebra também do relacionamento entre eles, e a criação, diz lá em Gênesis, toda foi castigada, e a terra passou a dar frutos com dificuldade, a mulher passou a ter mais dificuldades e dores para gerar uma vida. Há ali um comprometimento extremamente drástico no nosso meio. E nós temos o desafio de entender que o Senhor nos quer como agentes de redenção, de transformação, de conservação, de preservação, de resgate das coisas de Deus. Como então devemos nos relacionar com a criação? Lá no Salmo 24 diz que ao Senhor pertence a terra. No Salmo 115 diz que a terra Deus a deu aos filhos dos homens. Então num Salmo a Bíblia diz que Deus é que é o dono da terra, Deus pertence à terra. E num outro Salmo diz que Ele deu essa terra aos filhos dos homens. Que contradição é essa? Não é uma contradição, porque a terra pertence a Deus como Criador e ela pertence a nós como delegados de Deus, como mordomos de Deus, nesse sentido. Nós temos a responsabilidade sobre elas. E então, vamos pensar rapidinho, como aplicação aqui, para partir para o final. Nós devemos nos relacionar com a terra de que forma? Evitemos idealizar a natureza. O que seria isso? Minimizar o seu estado caído. Começarmos a usar a relação entre os animais, começarmos a usar o contexto em que os animais se relacionam e vivem como padrão para nós, como padrão de perfeição. Muita gente está fazendo isso, está tentando olhar para o comportamento dos animais e fazer com que os homens se constranjam a agir do mesmo jeito. Muitos dizem que os animais são mais éticos e moralistas e morais do que nós, e principalmente nesse discurso de identidades de gêneros, identidades sexuais e inclinações, muitos têm usado a própria fauna como um argumento. Nós não podemos idealizar a natureza, meus irmãos. A Bíblia diz que a natureza foi afetada pelo pecado, que ela também geme, que ela também aguarda o resgate e a redenção. Nós também devemos evitar humanizar a natureza, elevar a natureza ao mesmo estado da humanidade. Não, a Bíblia de fato diz,
Apesar dos críticos aí, a Bíblia de fato diz que o homem é a primícia da criação, a imagem de Deus e o responsável por ela. Os animais não têm a nossa alma, não foi soprado neles o sopro de Deus. Os animais não têm a autoconsciência que os seres humanos têm. E por mais que teorias evolutivas tentem equiparar o ser humano com os outros animais, qualquer demonstração de 2 minutos, 5 minutos, ela contesta esse tipo de argumento. Nós temos a primícia como responsabilidade e privilégio. Nós somos a primícia da criação, as primícias da criação. Nós somos os seres autoconscientes com alma, seres espirituais que carregam atributos divinos em nós, e por isso o privilégio traz as responsabilidades que temos. Nós não podemos tentar nivelar tudo, porque Deus não fez assim. Evitemos divinizar a natureza, né? A natureza é uma extensão de Deus, é a concepção do mundo do Avatar. Se você abraça uma árvore, você está abraçando o próprio Deus. Se você abraça uma planta, você está abraçando o próprio Deus. Deus, ele está se derivando em cada objeto criado, algo que não é bíblico. O Criador é distinto da criação, apesar de que a criação só é mantida viva em Deus. Tudo que existe só está vivo porque Deus dá vida para essas coisas. Mas isso não torna a criação criador e criatura. Há um problema aí, há o panteísmo, os animistas, os panteístas, a visão dos indígenas, e muitos deles é animista. Cada planta, cada pedra, cada flor, cada rio é um Deus, é uma derivação de Deus. Na aldeia que eu fiquei, certa vez, 49 dias, haviam cerimônias espirituais acontecendo o tempo todo para colheita, para lançar semente, para chuva, para falta de chuva, porque eles entendiam que eram deuses aos quais eles precisavam satisfazer. Porém, essas confusões todas insultam o Criador. A compreensão cristã de que a natureza é criação e não criadora foi um prelúdio indispensável a toda iniciativa científica e hoje é essencial para o desenvolvimento dos recursos da terra. Nós respeitamos a natureza porque Deus a fez. Nós não a reverenciamos como se ela fosse o próprio Deus. Outro ponto, evitemos explorar exaustivamente a natureza. São extremos. Nós vamos tratá-la com veneração, com adoração, não. Mas também não vamos desprezá-la e agimos com arrogância e prepotência diante dela. A culpa pela irresponsabilidade ambiental tem sido injustamente posta no texto de Gênesis capítulo 1. É claro que Deus em Gênesis capítulo 1 disse para o homem dominar a terra, mas o significado dessa palavra dominar e sujeitar não é destruir, não é tratar mal, mas é cuidar, dirigir, liderar a criação. As palavras hebraicas usadas em Gênesis capítulo 1 demonstram que é um absurdo você fazer esse tipo de exegese, dizendo que em Gênesis capítulo 1 tem uma ordem para que o homem domine, explore e sujeite a terra no sentido de destruição. Não é isso que o texto diz. O texto diz que os homens são mordomos de Deus para cuidar de tudo que existe. Cooperemos com Deus no cuidado da natureza e no desenvolvimento dos seus recursos. Aí a gente tem que lembrar aqui no finalzinho, já quase da mensagem, do mandamento cultural de Deus. Deus, antes da queda e do pecado, deu uma ordem para Adão, para Eva, para eles se multiplicarem e para eles, nesse ato de dominar e sujeitar a terra, terem o direito de desenvolverem coisas a partir dela. A criação é um objeto do qual a gente pode se utilizar com zelo para desenvolvermos inúmeras coisas. Isso é chamado de mandato cultural. O que Deus nos deu foi a natureza. O que fazemos com ela é cultura. Cultura é tudo aquilo que a gente faz com o mundo que Deus criou, com as coisas da terra.
De que forma a gente se comporta em relação a isso? Nós não devemos apenas conservar o ambiente, mas nós devemos desenvolver seus recursos para o bem comum. O mandamento foi esse: desenvolver os recursos que a terra nos oferece para o bem comum. A primeira manufatura feita no mundo foi feita pelo próprio Deus, que usou a pele de animais para cobrir a nudez de Adão e de Eva. Primeira manufatura, o primeiro uso das coisas da terra para o desenvolvimento do bem comum foi feita pelo próprio Deus, que ensina isso às suas criaturas, ao ser humano. E por fim, irmãos, compreendamos a importância do Criador que criou a natureza. A gente pode cair no risco de exagerar a ênfase no cuidado com a natureza, no trabalho com as coisas que foram criadas, com a ciência, com a cultura, e a gente se esquecer que a criação aponta para o Criador. Ele é o primeiro, Ele é a prioridade, Ele é o alvo, a glória é toda dele. E este é um problema que muitos ambientalistas incorrem. Eles se esquecem do Criador em detrimento da criatura. Eles se esquecem que tudo que foi criado, que nós devemos preservar, o devemos porque manifestam a glória daquele que a quem devemos adorar, glorificar, exaltar e a ele devemos nos sujeitar. Nós somos cooperadores de Deus no cuidado da criação, dos animais, das plantas, das coisas da terra que Deus criou. Nós não fomos proibidos pela Bíblia de desenvolvermos tecnologia, de manufaturarmos e manipularmos as coisas criadas. Faz parte do mandato cultural que nos foi dado, da inteligência criativa que Deus imputou em nós, de um atributo que Ele comunicou à nossa essência. Ele é um Deus criativo e Ele nos fez criativos e Ele nos deu essa condição. Agora, uma outra coisa é a gente se perder nas coisas da terra e nos esquecermos do Deus que criou todas as coisas. Caminhando aqui para o final, quero só citar esse aspecto da natureza ameaçada, tão discutida hoje. Você vai ouvir essas expressões por aí sobre o crescimento populacional acelerado no mundo. John Stott fala isso no seu livro, que há uma previsão de fome na humanidade, porque o mundo está crescendo de uma forma que antes de 2050 nós chegaremos a quase 10 bilhões de seres humanos na Terra. Vai faltar água, vai faltar comida. As previsões que eles fazem são essas. Você vai ouvir falar sobre essa depleção dos recursos da terra, que está se usando muito os combustíveis fósseis, estão se explorando muito as árvores, arrancando as árvores, destruindo as florestas, acabando com a superfície verde da terra, com as espécies vivas, animais entrando em extinção. Tem esse alarme aí sendo feito. Tem a questão do lixo, que é descartado irresponsavelmente, que vai crescendo com o tempo. Muitos produtos que não são biodegradáveis vão se acumulando e vão produzindo poluição. Aí a mudança climática, que é talvez o alarme mais usado hoje. Hoje há uma discussão se esse alarme da mudança climática de fato é tão grave assim ou não. Alguns cientistas dizem que não foi o ser humano com a sua poluição que produziu as mudanças na atmosfera, que são outros elementos muito mais contingentes e importantes que fizeram isso, e eu não vou entrar nessa discussão aqui agora de quem está certo, quem está errado. O que eu vou dizer para os irmãos, olhando para essas discussões tão contemporâneas, é que nós precisamos ser agentes do cuidado de Deus no nosso mundo. Nós temos que estar do lado daqueles que se preocupam, que preservam, daqueles que protegem, daqueles que amam, daqueles que cuidam das coisas que Deus criou. O que você pode fazer? Participar de uma ONG, né? Uma ONG que cuida da natureza. Muitas delas são politizadas, são enviesadas, são manipuladas até economicamente. Alguns questionam até a ONU e as suas motivações, enfim. O que você pode fazer como cristão? Eu quero terminar com a declaração de um cristão num congresso sobre preservação da natureza. E ele diz assim, eu vou terminar essa mensagem com essa reflexão.
Eles escolhem formas sustentáveis de energia quando é viável. Os cristãos que fazem alguma coisa para cumprirem essa marca de Jesus, de cuidar e de valorizar e de preservar aquilo que Deus criou. Eles escolhem formas sustentáveis de energia quando é viável. Desligam aparelhos em desuso, sempre que possível, compram alimentos, mercadorias e serviços de empresas que tenham diretrizes ambientais eticamente saudáveis. Eles se aliam a grupos de conservação, eles evitam um consumo demasiado e o desrespeito desnecessário e reciclam o máximo possível. Talvez no contexto lá da Inglaterra ou dos Estados Unidos isso seja mais fácil da gente se envolver com muitas dessas coisas. Aqui ainda tem muitos desses aspectos, se envolver com uma ONG que pode ser mais difícil, mas é possível. E por fim, ele traz um desafio. No passado, irmãos, os cristãos eram instintivamente interessados nas grandes e urgentes questões das suas gerações. Isso inclui os males causados por doenças, ignorância, escravidão e muitas outras formas de brutalidade e exploração. O que ele está dizendo? Que os cristãos sempre foram envolvidos com os problemas da sua geração. Os cristãos sempre se envolveram nas causas de proteção contra a exploração, em todas as suas gerações. Ele diz, os cristãos têm defendido a causa das viúvas, dos órfãos, dos refugiados, dos prisioneiros, dos doentes mentais, dos famintos, e mais recentemente tem aumentado o número daqueles comprometidos em fazer da pobreza um passado no mundo. E ele então nos desafia a sermos parte desse grupo que entende o cuidado com o mundo que Deus criou. É uma marca de um discípulo de Jesus. Você sabia disso? Vamos orar por isso? A nossa relação com Deus, a nossa relação com os outros, a nossa relação com o que Ele criou, com tudo que foi criado, precisa ser afetada, mudada, reconfigurada em Jesus. Que Ele nos ajude. Talvez todos nós aqui, dentro desse salão, já tenhamos falhado em relação ao mundo de Deus, as coisas da terra, as belezas do Criador. Mas dá tempo da gente mudar, dá tempo da gente reconfigurar, dá tempo da gente agir diferente. Vamos orar para que a palavra pregada possa ser aplicada no nosso coração. Senhor, eu te peço nessa noite disposição de textos da Tua Palavra em Mateus 6, em Gênesis capítulo 1, no livro de Salmos, de Provérbios, em Romanos capítulo 1, em Apocalipse, e tantos textos que nos mostram que nós somos discípulos de um Jesus que nos mandava olhar para as flores, de um discípulo de Jesus que nos mandava olhar para os pássaros. Nós somos discípulos de um Jesus que se importava com o mundo que Deus criou, que tinha cuidado, amor, que citava esse mundo como sermão de Deus, como metáfora do poder de Deus para nós. Nos ajude em todas as vezes que desprezamos sermões do Senhor que estavam sendo pregados para nós ao nosso redor. Vezes em que talvez, ó Deus, estávamos ansiosos, estávamos preocupados, o Senhor fez brilhar uma estrela no céu, o Senhor fez uma chuva regar a terra, o Senhor fez um pássaro cantar e nós não ouvimos, nós não prestamos atenção. Nós sabemos também, ó Deus, que a revelação perfeita do Senhor é a Tua Palavra, é Jesus. A melhor e mais importante forma de ouvir os Teus sermões é lendo as Escrituras, mas elas nos ensinam que tudo o que existe para a Tua glória e para o Teu louvor, para a honra do Teu nome. Que o mundo de Deus nos faça mais crentes neste Deus, em nome de Jesus. Amém.